Olá, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho falar aqui de mais um jogo que nós podemos usá-lo para compreender ou ajudar a compreender fenómenos, ou então até usá-lo como jogo educativo, não diretamente, porque estamos a falar aqui de um jogo mais complexo, provavelmente não haverá oportunidade para conseguir explorá-lo em toda a sua plenitude, e um jogo que pode ser dado a muitas abstrações se ele não for devidamente analisado e apoiado com alguma interpretação daquilo que está a acontecer. Estou a falar do Heaven and Ale, aqui na versão francesa, mas chama-se Heaven and Ale em inglês, que se trata de um jogo de produção de cerveja. Mas o que é que nós podemos aprender aqui com o Heaven and Ale? Acima de tudo interessa aqui, ou mostrar aqui, o tabuleiro individual. E no tabuleiro individual vamos ter, que é simbolicamente, uma área mais clara e outra mais escura. O que depois, através das mecânicas de jogo, que neste caso é uma mecânica que se chama colocação de peças, são estas pecinhas que nós temos. Nós gastamos dinheiro e podemos colocar as peças e colocá-las num território e depois, quando tivermos certas zonas preenchidas, elas ativam. E neste caso, estas peças são sempre referentes a recursos. O jogo tem vários recursos, tem, por exemplo, trigo, tem água, tem lúpulo, tem levedura, tem madeira. Ou seja, e é de todas estas coisas que nós conseguimos fazer cerveja. Isto para explicar o quê? A produção de produtos compostos, que são produtos que têm que ter determinadas quantidades de cada elemento para dar o resultado final. Neste caso é a cerveja, quer dizer que a cerveja tem sempre de ter trigo, tem sempre de ter água, tem que ter levedura, tem que ter lúpulo e é preciso gastar madeira para fazer todo o processo de fermentação. Basicamente é isso que o jogo explica, que se não tivermos determinadas quantidades disto, e depois é aqui que entram os recursos representados aqui no tabuleiro. Vou colocar aqui os vários recursos. Este, por exemplo, começa aqui. Cada cor representa uma dessas coisas, que simboliza que nós vamos ter que, durante o jogo, vamos ter que fazer avançar isto. Ou seja, neste momento nós não conseguimos fazer nenhum tipo de cerveja porque não tínhamos cereal, mas tínhamos que aumentar a quantidade de cereal para chegar à quantidade de madeira, de água, de lúpulo e de levedura. Por exemplo, se ficasse no mesmo sítio, quer dizer que só podia fazer esta quantidade de cerveja porque estava no nível mínimo. E eu tenho que fazer avançar todos o máximo possível e depois é sempre o mínimo recurso que nós temos de uma quantidade que determina quanto é que nós podemos fazer. E depois, neste caso, introduz também aqui o conceito do conhecimento mestre cervejeiro. Ou seja, se a quantidade de recursos que nós tivermos não acompanhar a capacidade dos recursos humanos de os conseguirem transformar, eu não vou conseguir fazer cerveja. Portanto, isto é um modo de conseguirmos abordar aqui a questão de que temos que ter certas quantidades de recursos e temos que ter conhecimento humano suficiente para o poder conjugar. Já não estamos a falar aqui de maquinaria, isso seria ainda outro nível de complexidade, mas estamos a falar da necessidade de usar as várias proporções dos vários recursos, conjugando com o conhecimento humano para produzir então bem. O jogo tem também uma coisa interessante, tratando-se aqui de uma quinta, é que consoante o sítio onde nós colocamos então as tais pecinhas, se for na zona clara, nós recebemos esses recursos, se for na zona escura, recebemos dinheiro. O que significa que tem uma noção de crescimento do próprio negócio, ou seja, nós vamos precisar de influxos de dinheiro para podermos ir comprando e montando a tal quinta, para ter a tal produção, o que significa que não podemos estar indefinidamente simplesmente a produzir recursos. Vamos ter que vender alguns para gerar algum dinheiro para conseguir alimentar a máquina. E basicamente é assim que funciona numa empresa em que nós temos de ter sempre algumas receitas iniciais, mesmo que não seja provavelmente as melhores vendas possíveis, mas precisamos de garantir influxos financeiros para depois tudo possa funcionar e esperamos nós que no futuro, com o tempo de desenvolvimento necessário, possamos produzir então um bem e um recurso naquilo que é supostamente a melhor qualidade possível ou o mais ajustado possível ao mercado. Portanto, acaba por falar também de economia e de mercados e de garantia de fluxos financeiros ao longo do próprio jogo, que neste caso pode ser transposto para uma empresa e através disto podemos perceber aqui o básico do que seria gerir um projeto ou um negócio que precisa de equilibrar todas estas coisas, tanto os conhecimentos que se gera, os recursos que se gera, a necessidade de tesouraria ou ter dinheiro permanentemente para fazer alimentar isto, para chegar então a um tal resultado final que depende de recursos materiais e de recursos humanos. Basicamente é isto, e este é um jogo que realmente já é um jogo para adultos, embora eu diria então que, por exemplo, a partir dos 14, 15 anos já podem jogar, e especialmente para adultos tem aqui o fascínio de estar a produzir cerveja, é uma coisa que
que tem esse fascínio e tem esse resultado. No entanto, mesmo que não seja para aplicar com crianças, podemos pegar nestes conceitos que estão aqui, de economia e de inter-relação de recursos e de objetivos, para construir novas soluções partindo destas mecânicas de jogo. Neste caso estão aqui depuradas até um nível de abstração, mas que pode ter significado se for devidamente interpretado. Pronto, fica aqui esta sugestão de mais um jogo que pode ter uma base para futuros jogos educativos.